Agradecimentos aqui ao programa MIT Portugal, em particular ao Alexandre Ferreira da Silva, que me convidou diretamente e organizou. Quando virem aqui os líderes a falar do que é a liderança, tenham cuidado, porque uma coisa é aquilo que as pessoas dizem de si mesmas, outra coisa é aquilo que os outros dizem e outra coisa é aquilo que as pessoas são realmente. Portanto, há uma certa parcialidade quando os líderes se autodescrevem. Mas nós, obviamente, podemos ter sempre um distanciamento crítico em relação a isso. Aquilo de que vamos falar hoje é algo provavelmente muito diferente daquilo que ouvirão noutras palestras e que já ouviram também nas palestras que aconteceram, mas creio que isso é também o objetivo desta série. Aquilo que nós vamos falar é de pensamento político do século XVI. Uma coisa altamente exótica, à partida, ou aparentemente estranha, mas que espero possa ser, pelo menos, interessante de visitar durante alguns momentos. O início do século XVI é uma época muito particular. Reparem, é a época dos descobrimentos, não é? Para nós isso tem... Reparem que nos últimos anos do século XV, 1490, nessa década, não é? Vasco da Gama chega à Índia, Colombo à América, Cabral ao Brasil, etc. Portanto, estamos em plena época dos descobrimentos. E esta época dos descobrimentos marca muito a mentalidade que começa a emergir, então, na Europa. E essa mentalidade é uma mentalidade que muda de um respeito talvez excessivo pela tradição, aquilo que se chamava o paradigma da autoridade, o respeito simplesmente o que Aristóteles disse, aliás não se dizia Aristóteles, dizia-se o filósofo, toda a gente já sabia que era Aristóteles. Portanto, o respeito, às vezes quase crítico pela tradição, parece dar origem a uma maior preocupação com a realidade factual, com o olhar para o mundo, para a natureza e procurar aprender com isso mesmo, com os factos. Estamos, portanto, numa época a que os historiadores das ideias chamam de experiencialismo, de valorização ou revalorização da experiência empírica, da experiência factual, que não é exatamente a mesma coisa que experimentalismo, de que já ouviram falar, que é do século seguinte, do século XVII, que é a época de Galileu, etc. E aí já estamos numa outra fase, que é propriamente a inauguração da ciência moderna. Mas esta fase do século XVI, 1500 e tal, é uma época que, é necessária para preparar o surgimento da ciência moderna no século XVII, que já é uma ciência matematizada, não é? Aqui não, é sobretudo uma atenção à experiência, um experiencialismo, uma atenção à natureza, aquilo que o nosso grande poeta Camões dizia, o vi claramente visto. Ele falava, eu vi claramente visto o lume vivo, para descrever aquele fenómeno que era o fogo de Santelmo, não é, que se via nos mastros dos navios, e essa ideia do ver claramente visto é uma ideia, desta época, que portanto, uma revalorização de voltar os olhos para aquilo que acontece, voltar os olhos para os factos e procurar aprender com eles e não apenas com as autoridades do passado. Isso nota-se em diferentes áreas. Reparem, toda a parte dos descobrimentos, das viagens, nota-se até na literatura, não é? Nesta altura, na Europa, surge imensa literatura de viagens, uma mais realista, outra mais, especulativa, que se fala daquilo que os nossos descobridores, os nossos marinheiros viam no Oriente, viam na América, etc. Não é? Portanto, há uma literatura de viagens, há as ciências que começam a formar-se, por exemplo, a botânica, pensem no nosso Garcia de Horta, portanto, uma ciência ainda muito descritiva. Portanto, este interesse por aquilo que acontece, pelos factos e pela natureza, é algo que perpassa os domínios da vida e da ciência desta época e acontece também no domínio do pensamento político. E nós o que vemos nesta época é que os pensadores políticos mais relevantes, de que vamos aqui tratar, estão precisamente muito interessados em olhar
à sua volta, ver aquilo que acontece na realidade factual da política e procurar aprender com isso, não é? E não idealizar excessivamente. A nossa tendência, às vezes, dos pensadores nessa época ainda era de idealizar demasiado o papel dos líderes políticos, não é? Os líderes políticos são chamados, na altura, os príncipes. Príncipe não tem simplesmente a acessão de filho do rei. O príncipe é o principex, que significa o principal. Portanto, um rei é um príncipe, um duque pode ser um príncipe, o papa é um príncipe. Portanto, o príncipe é o líder político. Na acessão desta época, o príncipe é o líder político. E havia muito o costume de pensar nos príncipes de forma muito idealizada, não é? Os príncipes eram apresentados como pessoas com grandes virtudes, com todas as qualidades, mas isso era uma forma extremamente idealizada. E aquilo que alguns destes autores que vamos ver hoje, nomeadamente Maquiavel e Thomas More, procuram fazer é olhar para a questão com um novo olhar, mais realista, procurar ver factualmente aquilo que fazem os líderes políticos, o que é que fazem os príncipes, como é que eles atuam, como é que eles conseguem liderar. Realmente, quais são as qualidades que fazem deles líderes políticos e, provavelmente, líderes em qualquer área de atuação. E é isso que nós encontramos, nomeadamente, portanto, neste autor muito conhecido, não é? Que toda a gente já ouviu falar, alguns já terão lido, Nicolau Maquiavel, também se pode dizer em italiano Niccolò Machiavelli, nós já tendemos a portuguesar para Maquiavel, e o outro autor que vamos falar, que é Tomás Moro, também se pode dizer Thomas More, é um M, não parece, Thomas More, em inglês, nós também tendemos a portuguesar para Tomás Moro. Às vezes também se diz em latim, que é Morus, Tomás Moros. Portanto, Maquiavel e Moro é através destes dois autores que escrevem as suas obras principais no princípio do século XVI. Reparem, o Príncipe de Nicolau Maquiavel é escrito em 1513, começa logo a circular por toda a Europa em versões manuscritas. A Utopia de Thomas More é escrita entre 1515 e 1516, portanto fez o ano passado 500 anos que este livro foi escrito. Enfim, ambos os livros têm um pouco mais de 500 anos e, portanto, será curioso ver porque é que estes livros ainda são lidos hoje em dia e o que é que eles nos podem dizer, se podem dizer alguma coisa sobre o que é a liderança política, quais são as qualidades da liderança política e, eventualmente, de qualquer tipo de liderança. Vamos começar aqui pelo príncipe de Maquiavel. Quem era Maquiavel? O personagem histórico, quem era Maquiavel? Maquiavel era um cidadão de Florença. Na altura, a Itália não estava unificada. A Itália é um país que se unifica muito tardiamente, só no século XIX, com Garibaldi. Na altura, a Itália era um conjunto de estados diferentes, não é? Ou cidades-estado. Florença era um estado, Milão outro, Veneza outro, os estados pontifícios, portanto, que ocupavam a zona onde está Roma, eram outro, e o reino de Nápoles, no sul da Itália, eram talvez os estados principais, depois havia outros mais pequenos, e que geralmente faziam alianças com estes estados principais. E Maquiavel era um homem, digamos, de Florença, fez toda a sua vida em Florença, não era propriamente um erudito, interessava-se muito por ler, e falaremos disso mais adiante, e por refletir, mas não era, em primeira instância, um erudito, digamos, era mais conhecido pelo seu gosto pelas tabernas e pelas mulheres, do que propriamente pela erudição. Mas era, obviamente, alguém muito interessado pelo pensamento, e já vamos reforçar isso de seguida, e era, sobretudo, um homem da ação, quer dizer, um homem envolvido na política. Aquilo que marca as pessoas que melhor refletem, nesta altura, início do século XVI, é que são, antes de serem homens de reflexão, são homens da ação. São homens que fazem política para depois pensar sobre a política, não é? E que têm papéis de liderança para depois pensar sobre o que é a liderança. E é isso uma característica também de Maquiavel.
Maquiavel, digamos, é um homem que ocupou a certa altura um posto importante, que era chamada segunda chancelaria no governo de Florença, que era um lugar de ministro com uma série de dossiês atribuídos, sobretudo de segurança interna, de organização da milícia, como se dizia então, ou seja, do exército da cidade, de também algumas missões diplomáticas. Portanto, tinha um posto importante no governo de Florença, que manteve durante algum tempo, até que, digamos, a sorte mudou e houve uma mudança no governo. Aliás, a época era muito conturbada e o governo em que ele estava foi substituído pelo principado da família mais importante de Florença, a família Medici, e nessa altura ele perdeu o lugar, e não só perdeu o lugar, como depois foi perseguido e, como era habitual na época, preso e torturado. Depois acabou por ser libertado, mas não conseguiu voltar à política ativa. Mas, de certa forma, ainda bem, não é? Não decidiu, não pôde voltar à política ativa, refugiou-se na sua casa, onde passava o tempo a ler e a escrever, e foi isso que nos valeu para termos o seu testemunho. Há uma carta muito interessante que Maquiavel descreve a um amigo, Francesco Vettori, em que ele diz: eu venho todos os dias das ruas empoeiradas de Florença, com as vestes todas sujas, chego a casa, retiro as minhas vestes, visto as minhas melhores vestes e vou sentar-me na minha biblioteca algumas horas, na companhia dos melhores espíritos de todos os tempos. Portanto, reparem, Maquiavel despia a sua roupa normal, vestia a sua melhor roupa para ir para a biblioteca, porque pensava, eu vou estar na companhia das pessoas mais inteligentes e mais interessantes que alguma vez viveram, e eu posso dialogar com eles através dos livros que vou ler. E essa experiência é muito importante. E notem, estamos aqui no domínio da experiência, precisamente, curiosamente, porque para Maquiavel a experiência tem dois sentidos. Pode-se experimentar uma coisa observando-a diretamente, ou pode-se experimentar por interposta pessoa, lendo aquilo que outros viram, aquilo que outros observaram. Portanto, este contacto com os factos pode ser feito diretamente, e ele teve um grande contacto com os factos políticos do seu tempo, com os grandes personagens políticas do seu tempo, mas, por outro lado, há uma aprendizagem suplementar que se pode ter através de outros que escreveram sobre os factos que eles próprios presenciaram ou de que tiveram relato. E, portanto, há aqui uma dupla dimensão da experiência, uma que é direta, outra que é indireta, mas que não deixa de ser também um apelo à experiência. E aquilo que Maquiavel quer determinar, aquilo que é o seu objetivo de vida, é pensar o que é que faz com que um príncipe, o que é que faz com que um líder político tenha sucesso. Quais são as características? Porque é que uns têm sucesso e outros não têm? O que é que faz realmente, qual é o segredo do sucesso do príncipe, qual é o segredo do sucesso do líder político. E a sua obra trata disso, e particularmente este livro, O Príncipe, está muito focado nisso mesmo, e Maquiavel, digamos, há alguns conselhos que ele dá que advêm precisamente daquilo que observou, ou que outros observaram e que ele leu, e que são, digamos, conselhos, podemos dizer, gerais para o líder, neste caso o líder político, não é? E há outros conselhos mais particulares. Os conselhos mais gerais e mais, eu diria, simples, são, por exemplo, diz ele, ter as boas armas. A arte da guerra é fundamental para o líder político. Mesmo que não use as armas, mas o facto de as ter, digamos, a dissuasão que elas permitem, é fundamental para a liderança política. Ter as boas armas, ter uma boa defesa, tanto em tempo de guerra como em tempo de paz. Este é um conselho. Um outro conselho, depender de si mesmo e não de alianças. Isto é fundamental. Se alguém depende de alianças, fica nas mãos do outro, não é? Isso provavelmente vale tanto para alianças políticas como para alianças comerciais, não é? É bom fazer alianças, mas quando as alianças nos fortalecem. Agora, se são alianças que nos colocam na dependência de outrem, isso é um elemento de forte enfraquecimento
da liderança, não é? E, portanto, a liderança é preciso, digamos, as alianças precisam de ser pensadas com cuidado, tal como os conflitos que se criam precisam de ser pensados com cuidado. Maquiavel diz, nós podemos perfeitamente criar conflitos com um concorrente, com alguém que é nosso inimigo, mas só nos convém criar um conflito ou exacerbar esse conflito quando sabemos à partida que podemos derrotá-lo. Que é como quem diz, pode ser bom, ser estratégico, criar um conflito, mas mais vale criar um conflito com aqueles que são mais fracos do que nós, do que com aqueles que são mais fortes, porque aí corremos o risco de ficar a perder. Não é? Portanto, muito cuidado com as alianças e muito cuidado com os conflitos que criamos. Uma outra reflexão que Maquiavel faz em relação àqueles que nos rodeiam, aos ajudantes do líder, aos ministros, aos conselheiros. Qual é uma grande preocupação de qualquer líder político, suponho que qualquer líder em qualquer área? É rodear-se de conselheiros que lhe digam a verdade. Isso é muito difícil. Os conselheiros de um líder tendem sempre a dizer ao líder aquilo que sabem que lhe vai agradar. Porque têm medo, não é, de dizer algo que possa não lhe agradar e têm medo de sofrer as consequências disso mesmo. E, portanto, é muito importante o líder político saber reunir conselheiros à sua volta que lhe digam a verdade. Mas também há outros momentos em que Maquiavel diz algo bastante forte sobre os ministros. Ele diz que às vezes também convém usar esses ministros de uma forma, digamos, como bodes expiatórios. E é um mecanismo muito interessante e que é muito praticado, mais praticado do que nós podemos pensar. Ele conta, por exemplo, um caso de um dos líderes políticos que ele mais aprecia na altura, que é César Borgia, que é o filho do Papa Alexandre VI. Nesta época os Papas às vezes tinham filhos. Portanto, era filho do Papa Alexandre VI e era, digamos, um grande senhor do Renascimento italiano. E César Borgia, a certa altura, conquistou uma zona, que é a zona da atual cidade de Bolonha, e sabendo que aquela zona era muito difícil de pacificar, colocou lá um ministro como, digamos, regente, não é, da área. E o ministro, sob as ordens de César Borgia, fez imensas tropelias, não é? Perseguiu pessoas, torturou, mandou matar, mas o que é certo é que conseguiu pacificar a região. Mas, ao mesmo tempo que pacificava a região, surgiam grandes movimentos populares de descontentamento com aquilo que se estava a passar. E um dia César Borgia decide visitar esse seu domínio e vai ouvir as queixas do povo. Ele, grande senhor, magnânimo, generoso, vai ouvir as queixas do povo. E o povo diz, isto está muito mal, há muitas perseguições. E César Borgia diz, claro, a culpa é do ministro. Não fui eu César Borgia, eu tenho as mãos limpas. A culpa é do ministro. E o que é que fez César Borgia, bem ao estilo desse tempo? Arranjou um tribunal manipulado por ele, condenou o ministro e um dia, na cidade de Cesena, mandou instalar um cepo no meio da praça e com um machado mandou cortar o ministro a meio. Mandou cortar o ministro a meio. E assim aconteceu. Podem imaginar, é um verdadeiro golpe de mestre. É o mal, não fui eu que o pratiquei, foi outro. Então sacrifica-se o mal. É a lógica do bode expiatório. E ao sacrificar o mal desaparece. E tudo recomeça de novo. E o facto de ser um espetáculo sangrento e terrível, ainda melhor, porque tem o duplo efeito para o povo, que é deixar o povo estupefacto e com medo. Porque aquilo que as pessoas... Aliás, sempre foi essa a lógica das execuções públicas ao longo da história, é que as pessoas, ao verem a execução pública, pensam, o próximo posso ser eu. Não é? E, portanto, aquele espetáculo é uma lógica de bode expiatório, o ministro é descartável e o mal fica resolvido e, obviamente,
o poder do senhor, neste caso César Borgia, é reafirmado naquele momento. Claro que já sabem que num contexto democrático não se manda cortar pessoas a meio, mas faz coisas parecidas, que é digamos, o ministro assume culpas e demite-se quando foi o príncipe. Era o príncipe que tinha as responsabilidades. Mas ao afastar o ministro, tudo volta ao princípio, não é? E, portanto, o mal que poderia ser colado ao príncipe deixa de estar e ficou, digamos, sacrificado na pessoa do ministro. Portanto, há aqui uma série de mecanismos, de conselhos que Maquiavel elabora para o líder político e que são, digamos, muito, muito importantes. Mas talvez, digamos, o aspecto mais desenvolvido por Maquiavel seja o seguinte: é a ideia segundo a qual o príncipe, o líder político, não tem que ter sempre todas as qualidades ou todas as virtudes. Isto é muito curioso, não é? Ele diz, é bom que o líder tenha todas as qualidades e todas as virtudes. É bom que seja generoso, misericordioso, digamos, liberal no sentido de generosidade. É bom que seja verdadeiro, é bom que seja compassivo, etc. Tudo isso é muito bom. Mas há aqui um problema, é que às vezes convém não sê-lo. E que se for sempre isso, diz Maquiavel, acaba mais facilmente por perder-se do que por encontrar-se. Quer dizer, é bom ter as qualidades, mas às vezes, não podendo ter as qualidades, mais vale parecer que as tem, mesmo não as tendo. Não é? Por exemplo, ele diz, é bom dizer a verdade, mas se um líder político disser sempre a verdade, está perdido. Está perdido. Ele diz, ele dá, por exemplo, o exemplo do Papa Alexandre VI. Ele diz, toda a vida só disse introjices. Mentiu a toda a gente. E, no entanto, é um grande senhor do seu tempo. Não é? Digamos, e o que ele diz é que o líder político pode sempre contar mentiras ou inverdades, que há sempre quem se acredite. Há sempre quem se acredite. Portanto, não há problema. E isso, de certa forma, às vezes é preciso não dizer a verdade para não perder o poder. Porque se disser sempre a verdade, mais facilmente se perde o poder. Portanto, em relação a todas as qualidades que nós geralmente consideramos serem qualidades humanas, como dizer a verdade, ser generoso, ser compassivo, etc., o que Maquiavel diz, muito bem, é bom tê-las. Maquiavel sabe que é bom tê-las, não é um relativista nesse sentido, ele sabe que é bom tê-las. Mas, para quem tem papel de liderança, nem sempre as pode ter. Porque, quando tiver que decidir entre manter o seu poder ou dizer uma mentira, vai dizer uma mentira para manter o seu poder, não é? E, portanto, isso é uma característica da ação do líder. Tal como, reparem, quem diz isto em relação a dizer a verdade ou a mentira, diz isto em relação, por exemplo, a ser compassivo ou ser cruel. Ele diz, é bom ser compassivo e é bom praticar o bem, e as pessoas gostam de nós quando praticamos o bem, mas às vezes é necessário praticar um bocadinho de mal, não é? Aliás, há uma famosa frase de Maquiavel neste livro em que ele diz, o mal pratica-se pouco a pouco para melhor ser saboreado, e o bem todo de uma vez, para mais facilmente ser esquecido. Portanto, o bem, não sei se disse bem, o bem pratica-se pouco a pouco, o mal todo de uma vez. Quer dizer, quando um líder político quiser tomar uma medida difícil, mais vale tomá-la de uma vez para ser mais facilmente esquecida. Se for o bem multiplica-se. Digamos, aliás, a mesma estrada pode ser inaugurada 3 vezes, digamos, tudo pode ser multiplicado. O bem deve ir, digamos, gota a gota, não é? Para que assim é melhor saboreado, não é? E mais apreciado pela população. Portanto, há aqui uma questão fundamental neste jogo do ser e do parecer. O príncipe, o líder, não deve ter todas as qualidades, mas é bom que pareça que as tenha, não é?
É bom que pareça, mas não deve ter. É esta a ideia. Porque, digamos, o príncipe tem, sobretudo, que procurar ser amado. Se não conseguir ser amado, então, pelo menos, deve procurar ser temido. Portanto, ou amado ou temido. São as alternativas, porque o que ele não pode é ser desprezado. Isso é o pior que pode acontecer a um líder. Digamos, o líder não pode ser desprezado ou odiado, porque isso vai se voltar contra ele. Ele deve procurar simplesmente ser amado ou ser temido, não é? Portanto, há aqui uma... Mas não é, neste aspecto, realmente, o príncipe, o líder político é uma criatura mutável. Não é uma criatura mutável. Há um que vive um pouco na aparência, não é? E constrói a sua imagem. Há um político português, cujo nome eu me abstenho de referir, que uma vez disse: em política, aquilo que parece é. Aquilo que parece é. Portanto, a política faz uma construção de aparência e o líder tem que construir bem a sua imagem, para que seja uma imagem que concite ou o amor ou a adesão, digamos, imediata, ou então, pelo menos, o temor. O que ele não pode é ser desprezado, ser desprezado ou odiado, isso não, porque isso volta-se contra ele. Agora, claro, nessa construção de imagem, ele muitas vezes não tem que parecer que tem as qualidades, mas não tem que as ter realmente sempre, e às vezes até convém não as ter. A certa altura, digamos, isto leva-nos agora finalmente para o título da nossa palestra. Maquiavel diz que nós podemos pensar no líder, no príncipe, como meio homem, meio animal. E procura encontrar animais que correspondam um pouco digamos, no nosso imaginário coletivo, não é? No nosso imaginário coletivo nós associamos os animais a determinadas características, e ele procura encontrar animais que correspondam um pouco àquilo que são os estilos de liderança de um príncipe. E ele diz que tipo de animal, ou pergunta que tipo de animal é o príncipe, não é? E diz, nomeadamente aqui, vou-vos ler uma pequeníssima frase, diz: já que um príncipe deve saber utilizar bem a natureza animal, convém que escolha a raposa e o leão. Como o leão não se sabe defender das armadilhas e a raposa não se sabe defender dos lobos, é necessário ser raposa para conhecer as armadilhas e leão para meter medo aos lobos. Que é como quem diz, há aqui dois estilos de liderança, dois estilos de liderança política, uma que consiste em evitar as armadilhas, portanto uma liderança mais racional, não é, mais ardilosa, não é? E por outro lado uma liderança que se afirma mais pela força, não é? Que consiste em meter medo ou causar terror, não é? E o que Maquiavel acha é que é certo que os líderes podem ser ou mais raposa ou mais leão, mas no fundo ele acha que todos os líderes, os melhores líderes, acabam por ter um bocadinho de cada. Acabam por, às vezes, ser raposa e às vezes ser leão. E às vezes é preciso ser raposa para evitar as armadilhas e outras vezes é preciso ser leão para meter medo aos lobos. Não é? E é, digamos, esta capacidade para ser raposa numas circunstâncias, ser leão noutras, que depende, ao fim e ao cabo, o sucesso da liderança. Maquiavel tem uma noção, tem uma visão do mundo curiosa, em grande parte que vem desde a Antiguidade, vem de ideias que já existem desde a Antiguidade greco-latina, e ele acha que o mundo é muito governado por coisas que nós não dominamos. Aquilo que é o destino, a fortuna, a boa fortuna ou a má fortuna, aquilo que os portugueses chamariam o fado, não é? O fatum. O mundo é governado por um certo fado. Nós nunca conseguimos dominar tudo aquilo que acontece à nossa volta. Mas podemos, pelo menos, tentar dominar alguma coisa. E ele chama
virtu, que não tem aqui um sentido de virtude cristã, tem um sentido antigo, virtu ou excelência, àquelas pessoas, àqueles líderes que conseguem dominar parte daquilo que acontece. Ele diz que o exercício da virtude é como, imaginem, um rio que costuma transbordar e causar cheias. Quem tiver virtude, quem tiver essa força para liderar, sabe que em tempos em que não há cheias deve-se construir diques e regular o rio para depois estar preparado para quando surgirem as inundações. Portanto, às vezes o líder virtuoso neste sentido antigo, o líder excelente é aquele que age como a raposa, previne as circunstâncias e consegue dessa forma vencer as circunstâncias que estão à sua volta. Não é? Reparem, este líder é o líder que pensa à frente, que pensa quais vão ser, é o jogador de xadrez, não é? É aquele que sabe quais vão ser os movimentos do adversário, que antecipa os movimentos do adversário e que procura, digamos, preveni-los, não é? Este é um tipo de líder. O outro líder é o líder leão, aquele que, digamos, que se afirma. Há aqui uma outra metáfora muito polémica neste livro, em que ele diz que a fortuna é mulher e, portanto, é preciso contrariá-la e dominá-la. Portanto, uma metáfora altamente erótica e machista. É preciso dominá-la. E ele diz, e não é por acaso que as mulheres gostam mais dos jovens, porque as dominam com maior ferocidade, diz Maquiavel. E, portanto, o líder político, o príncipe, também pode ser, neste caso, o leão, aquele que consegue, digamos, dominar e a certo ponto, fazer-se temer. Portanto, temos aqui dois modelos de liderança, de que nos fala Maquiavel, claramente, e são modelos, ele fala disto, mas como eu digo, ele fala disto não apenas por teoria, fala pela sua experiência, fala constantemente com exemplos do seu tempo, exemplos da antiguidade que ele leu nos escritores romanos, etc. Portanto, há aqui digamos, um conhecimento de experiência e, portanto, a ideia de que o sucesso na liderança depende realmente desta capacidade para ser leão, da capacidade para ser raposa. E nós pensamos em líderes políticos, grandes líderes políticos do século XX, todos terão ambas as coisas, não é? Mas certamente que uns são mais leão, outros são mais raposa, não é? Toda a gente, se pensar em Stalin, com certeza que é leão, que mete medo, não é? Se pensarem em Churchill, dirão que é raposa, não é? E, portanto, aqui não há um juízo de valor sobre qual é o tipo de liderança mais eficaz, porque isso depende das circunstâncias. Maquiavel é muito atento às circunstâncias e o tipo de há dois tipos de liderança determinados, podem ser combinados entre si, mas depois, digamos, como é que cada um se impõe, isso depende de cada circunstância. Mas deixem-me, porque o tempo está a correr, passar imediatamente para Tomás Moro, um outro pensador da mesma época. Simplesmente, em vez de viver em Florença, Tomás Moro vivia em Londres. É um homem, tal como Maquiavel, que primeiro viveu e depois refletiu sobre a política. É um homem com uma experiência política enorme. Foi membro do Parlamento, membro da Câmara dos Comuns, foi uma espécie de presidente da Câmara, xerife da cidade de Londres, e depois acabou por ser Lord Chanceler, que era um equivalente a primeiro-ministro na altura, como o rei Henrique VIII. Portanto, Tomás Moro, um verdadeiro líder político, alguém muito conhecido na Londres e na Inglaterra do tempo, e na Europa, aliás, e uma pessoa altamente respeitada, mas por razões que, já veremos, não têm a ver nem com o leão, nem com a raposa. Tem a ver com outro animal, ou com as qualidades que outro animal pode evocar. Tomás Moro, também, este sim era um verdadeiro erudito, era um homem que sabia muito bem latim, grego, tinha um grande conhecimento de literatura, enfim, e escreveu esta obra que é muito conhecida, a Utopia. Aliás, a palavra utopia foi ele que inventou, é um neologismo de Tomás Moro. Utopia significa
O U é uma partícula de negação, o topia, topos, portanto, o utopia é o não lugar, o lugar inexistente. E neste livro, Utopia, Tomás Moro vai descrever uma ilha, que ele chama Utopia, e que é, digamos, um lugar onde todos os problemas que nos afligem nas sociedades que nós conhecemos e que ele conhecia também no seu tempo não existem, estão resolvidos, não é? A utopia, obviamente, é um não lugar, mas que é descrito como se existisse na realidade. Esta obra está dividida em 2 livros, é no segundo livro que ele descreve a ilha Utopia. Isto é um pouco encenado quase como uma peça de teatro. Há aqui logo no início o encontro, a saída da missa entre ele próprio, Tomás Moro, e um amigo chamado Pedro Gils, e depois esse amigo apresenta-lhe um marinheiro, que por acaso é um marinheiro português, que lhe é apresentado e que começam a falar, depois vão para a casa desse outro amigo, Pedro Gils, e é esse marinheiro português chamado Rafael Iteludeu, o nome também é inventado por Moro, é esse marinheiro português que esteve nessa tal ilha localizada nos mares do sul, num lugar remoto, e que viu realmente como é que é uma sociedade verdadeiramente perfeita, não é? E, portanto, este Rafael Iteludeu vai explicar, ou vai dizer, mais uma vez, reparem, a importância da experiência. Não é algo que Rafael Iteludeu, neste livro, não vai dizer, esta é a minha concepção da sociedade perfeita. Não, não. Ele diz, eu vi. Eu estive num local que era uma sociedade perfeita. Portanto, eu não vou inventar nada, eu vou só dizer aquilo que vi. Claro que estes factos são imaginados, não é? Mas é tudo apresentado como se fosse realmente factual. E, portanto, este livro começa por fazer, Tomás Moro começa por fazer aqui na conversa, um retrato da sociedade do seu tempo, que é apresentado em tons extremamente negros, não é? Sociedade corrupta, uma sociedade que é levada pela ganância apenas, em que cada pessoa procura enganar as outras, em que ninguém se preocupa com o bem-estar geral, em que os políticos são totalmente corruptos, portanto, os políticos são corruptos, só se preocupam com o seu poder e com a sua riqueza. Portanto, é este o retrato que Tomás Moro faz do seu tempo. E reparem, é de alguém que estava dentro do sistema, portanto, que sabia muito bem. E, aliás, há algumas pessoas que são referidas no livro, que são personagens reais e são às vezes pintadas de uma forma não muito favorável, não é? Não é por acaso que esta obra, antes de ser traduzida para inglês, foi publicada em latim, em Lovaina, que é para prevenir consequências imediatas, não é? E, portanto, faz-se aqui realmente uma descrição, uma crítica. Tomás Moro, que era digamos, um cristão fervoroso, faz uma crítica absolutamente destrutiva da Igreja, não é? Da corrupção dos padres, dos bispos. Faz uma crítica dos príncipes do seu tempo, etc. Portanto, dos aristocratas. Porque a sua conclusão aqui é, ao fim e ao cabo, que a sociedade está corrompida moralmente, está corrompida pela ganância, não há bons sentimentos, digamos assim, mas a sua conclusão é mais forte do que isto. A razão pela qual existe tudo isto, em última instância, é muito simples, pensa Tomás Moro, é porque há propriedade privada e dinheiro. É a propriedade privada e o dinheiro e a busca constante do dinheiro e do enriquecimento que acaba por corromper a sociedade. E, portanto, quando há descrição propriamente da ilha Utopia, pelo tal marinheiro português chamado Rafael, nesta descrição da ilha Utopia, nós vemos que na ilha não há propriedade privada nem dinheiro. Na ilha tudo é de todos. Cada família é atribuída a uma casa, mas, como diz Moro, não há fechaduras nas portas. Portanto, não haveria problemas como aqui para entrar na porta. Não há fechaduras, as portas estão todas abertas.
O chefe de família, claro que é uma sociedade patriarcal, não é? O chefe de família vai ao mercado buscar aquilo que for necessário, mas simplesmente vai ao mercado e traz aquilo que é necessário, não precisa de pagar, não é? Porque também ninguém traz mais do que aquilo que necessita, não é? Portanto, todos os utopianos, todos os habitantes da Ilha Utopia têm digamos, um comportamento extremamente sério, extremamente ético, não é? Como nós diríamos. Portanto, há uma descrição exaustiva desta ilha, às vezes com humor, outras vezes, digamos, tudo é aqui explicado, há coisas estranhas que se passam também na utopia, não é? Quer dizer, ele diz, por exemplo, quando fala da instituição do casamento, diz, são proibidas as relações sexuais antes do casamento. Mas depois diz, a instituição do casamento. Ele diz, como é que é possível as pessoas casarem-se sem se verem mutuamente nuas? Não é? Então diz, não, na Ilha Utopia há umas pessoas sábias que deixam que os noivos se vejam nus, porque ele diz, então as pessoas quando vão buscar um cavalo veem todos os aspectos e então quando se casam com alguém não a veem nua. E, portanto, então isso também está previsto na Ilha Utopia. Tal como estão previstas instituições estranhas, há uma espécie de eutanásia, por exemplo, na Ilha Utopia, eutanásia voluntária que as pessoas podem fazer quando estão a aproximar do fim da vida. Há aspectos muito curiosos de trabalho, as pessoas só trabalham 6 horas por dia, por isso não é preciso mais. Depois tem muitos momentos de lazer e de jogo e tudo isso. Portanto, há aqui uma série de aspectos e pormenores nos quais não podemos entrar, mas o que eu queria enfatizar é que para Tomás Moro, não é, digamos, o segredo desta ilha é o facto das pessoas terem bons sentimentos, não terem ganância, não quererem explorar o vizinho, e a base disso é ter sido abolida a propriedade privada e o dinheiro, não é? Portanto, aquilo que Moro sugere é que a resolução dos problemas do seu tempo passa realmente por abandonar o tipo de práticas sociais que existem, por abandonar, inclusive, digamos, o tipo de liderança política que existe que procura apenas a glória, o poder, o dinheiro, não é? E passar para um apelo, ao fim e ao cabo, à consciência individual de cada um, que é isso que também acontece na liderança na Ilha Utopiana e na Ilha Utopia, e ao fim e ao cabo todos os habitantes da ilha têm uma consciência, não é, individual, uma consciência moral que, digamos, voltada para o interesse coletivo e não apenas para o seu interesse particular, não é? E, portanto, há aqui uma ideia de um ambiente social e de um tipo de liderança que é baseado, não é, no respeito pela consciência social e pela consciência moral e não pelo objetivo de dominar, quer seja como o leão, quer seja como a raposa. E de certa forma, esta figura de um outro tipo de liderança, nós chamaremos uma liderança moral, uma liderança pelo exemplo, que nós encontramos na Utopia, é algo que também se passa na própria vida de Thomas More. Não sei se sabem como é que Thomas More acabou. Thomas More, portanto, como eu disse, era primeiro-ministro do rei Henrique VIII. O rei Henrique VIII, a certa altura, por razões, enfim, pessoais, mas também políticas, decide, portanto, afastar a sua mulher e casar com uma nova senhora, portanto, afastar Catarina de Aragão e casar com Ana Bolena, não é? Mas para isso tem que ter o seu casamento anulado pelo Papa, não é? Então pede ao Papa para anular o seu casamento anterior, o Papa recusa-se a anular o casamento, então o que faz Henrique VIII é cortar com Roma, ser a Igreja de Inglaterra deixa de estar dependente de Roma, portanto o Papa em Roma deixa de nomear os bispos em Inglaterra, passa a ser o próprio monarca, ou a Igreja autonomamente, a Igreja de Inglaterra, digamos, e anula o seu próprio casamento e casa-se com a Ana Bolena, não é?
da qual depois, aliás, se virá a desfazer mais tarde. Pronto, mas naquele momento casa-se com Ana Bolena. Pede, tal como a vários outros dos seus ministros, pede a Tomás More que assine o chamado ato da secessão, no qual, digamos, consagra o fim dos vínculos entre a Igreja de Inglaterra e a Igreja em Roma e o Papa. E Tomás More o que faz? Recusa-se. Ele diz, é contra, por princípio, é contra. Acha mal, acha que não deve ser feito, não faz. E isto, digamos, tem muitos episódios, até que o rei diz, bom, mas isto é alta traição. Alta traição. Como podem ver pelo que se está a passar na Catalunha, cuidado com os crimes de alta traição. Isto é alta traição, não é? E, portanto, o Sr. Tomás More, digamos, principal personagem de Inglaterra, não é uma pessoa qualquer, principal personagem de Inglaterra para além do rei, este senhor vai ser preso e julgado. E realmente ele é preso na Torre de Londres, fica lá muito tempo ainda, é julgado, enfim, um julgamento manobrado, não é? Um julgamento manobrado. Ele tem todas as oportunidades que quiser para dizer, não, eu desisto, posso assinar o documento, podia fazê-lo, resolvia todos os seus problemas. Recusa-se. Tem possibilidade de fugir. Não é? Isto é um Sócrates moderno. Ele tem possibilidade de fugir. Recusa-se a fugir. Não é? Estão a falar da pessoa mais influente de Inglaterra. Recusa-se a fugir e fica na sua cela na Torre de Londres. Chega ao fim do julgamento, é condenado à morte. Naturalmente. Não é? Condenado à morte. E ser condenado à morte significa-se ali, por alta traição, significa ser condenado a ser enforcado, depois decapitado e esquartejado. É tudo ao mesmo tempo, que é o crime pior, não é? O pior disto tudo é ser enforcado. O pior de tudo é ser enforcado, porque no século XVI a forca era a pena dos ladrões. E, portanto, ser enforcado é uma forma indigna de morrer. Mais vale, por exemplo, ser decapitado ou ser esquartejado, em termos simbólicos. Não é? Não há nada pior do que ser enforcado. Então o rei, digamos, por se tratar de uma pessoa de alto gabarito, comuta-lhe a pena, portanto, em vez de ser enforcado, é simplesmente decapitado. Portanto, a comutação da pena foi passar do enforcamento à decapitação. E assim aconteceu, um dia. Portanto, Tomás Moro aliás, os espetáculos de decapitação eram sempre muito difíceis, porque usava-se um machado, não é? Mas às vezes o machado falhava e depois era preciso bater várias vezes. Por isso é que a guilhotina, que só é inventada depois no século XVIII, é uma invenção humanitária, não é? Porque permite cortar as cabeças de forma mais eficiente. Mas ali não, ali foi mesmo decapitação, com machado, e foi decapitado. A cabeça foi deitada ao rio Tamis. Aliás, depois uma filha foi de barco recuperar a cabeça, e portanto foi assim que acabou Tomás Moro. Como é que ele acabou? Acabou morto, decapitado, e acabou como um dos personagens mais respeitados da história moderna. Quer dizer, Tomás Moro podia ter sido raposa, se quisesse, não quis ser. Podia ter sido leão, se calhar, juntando forças com a influência e o poder que tinha, mas não quis. Preferiu ser, eu escolhi aqui um animal que ele próprio não atribui a si mesmo, escolhi aqui a coruja, porque a coruja em muitas tradições, não em todas, mas em muitas tradições culturais, é associada à sabedoria, é a árvore da sabedoria, não é? A ave da sabedoria. E, portanto, a coruja tem esse estatuto de é sábia e é também, digamos, moralmente superior, não é? E, portanto, esta característica de sabedoria, não é, racional, mas também moral, é uma característica da coruja, e eu acho que se aplica realmente aqui, quer ao tipo de liderança que, ao fim e ao cabo, é favorecido por More na utopia, quer ao tipo de liderança que ele próprio exerceu na sua vida, não é? Ele claramente escolheu
como eu dizia há pouco, ser um Sócrates do tempo moderno. Quer dizer, Sócrates também foi assim, foi condenado injustamente, teve possibilidade de fugir, não quis, e preferiu beber a cicuta. Agora o método era outro, era cortar a cabeça, mas Tomás Moro aceitou isso. Aceitou isso como o seu destino para manter a sua integridade moral, porque era a sua opinião e dali não saía. Claro que nós também podemos dizer, mas que casmurro, não é? Podemos também dizer isso, mas a verdade é que para ele isso era uma questão fundamental de integridade moral e pessoal. E eu creio que isto também é uma figura de liderança. Quer dizer, há líderes que nós seguimos e que são realmente seguidos, têm uma força brutal. No entanto, não é nem a força da raposa, ou nem a astúcia da raposa, nem a força do leão. É algo que advém do facto dos outros lhe reconhecerem uma superioridade intelectual ou moral. Não é? E em Tomás Moro eram as duas coisas, superioridade intelectual e moral. Não é? E, aliás, digamos há pouco, quando acabámos de falar de Maquiavel, eu pensando em líderes do século XX, como o leão, dei o exemplo de Stalin, como raposa, o exemplo de Churchill. Se eu quiser pensar num líder que digamos, tipo coruja, eu pensaria, por exemplo, em Gandhi. Reparem, Gandhi é um homem que levou à independência da Índia, um país com dimensão continental. No entanto, era digamos, um pequeno homem franzino que vestia aquelas roupas indianas e se alimentava de pão e sal. E, portanto, esse é um tipo... Quando nós podemos pensar noutros tipos de líderes, pensem, por exemplo, em Nelson Mandela. Mandela, a figura de Mandela não é propriamente a figura do leão, nem a figura da raposa, do homem, do jogador de xadrez. Não, é a figura de alguém que é tão respeitado que o respeito que ele gera em termos intelectuais, em termos morais, é suficiente para exercer a sua liderança de um modo eficaz. Não é? E, portanto, é aqui também correspondente a uma figura de coruja. E, portanto, apenas para terminar, porque já estou aqui a ultrapassar ligeiramente o meu tempo, nós podemos ver, digamos, nestes escritores, políticos e pensadores do princípio do século XVI, realmente aqui uma reflexão muito baseada na experiência, na sua própria experiência e na experiência de outros que lhes é contado ou que leem através de relatos escritos, a descoberta de formas diferentes de exercer a liderança, neste caso a liderança política, mas se calhar isto aplicar-se-ia também a outras formas de liderança e que, digamos, nós podemos fazer corresponder a estas três figuras do leão, da raposa e da coruja. E, curiosamente, todos estes três tipos de liderança podem resultar, consoante a pessoa que esteja em causa, consoante as circunstâncias, estes três tipos de liderança podem resultar, e acho que há exemplos, não só no tempo em que eles escreviam, há 500 anos atrás, como também nos dias de hoje. Terminamos aqui. Obrigado. Espero que tenham gostado desta viagem, ok? Pelo menos de 500 anos. Vamos ter aqui a oportunidade de fazer um conjunto de questões. Por isso, quem quiser começar. Há algum líder na história no qual veja maior entrosamento, ou se há algum destas três encarnações, significações da coruja, da raposa e do leão? Algum que consiga encarnar as três? As três ao mesmo tempo? Talvez, quer dizer, talvez, não sei. Separou aí um bocado. Sim. O leão e a raposa e depois do outro oposto a coruja. Não há nenhum que tenha conseguido juntar a parte da coruja, a parte... Talvez, digamos que, por exemplo, se pensarmos no próprio Tomás Moro, de que falámos há pouco, obviamente ele, para ter chegado onde chegou como
não é? Lord Chanceler de Inglaterra também tinha bastante raposa, não é? Não sei se teria alguma coisa de leão, eventualmente teria bastante raposa. O que é certo é que depois aquilo que o define é o ser coruja. Digamos, aquilo que acaba por prevalecer é o ser coruja. E eu acho que esta mistura, se calhar, existe em todos os grandes líderes. Todos, se calhar, têm um bocadinho de cada uma destas figuras animais ou das características que nós usualmente associamos a estas três figuras animais. O que acontece é que, geralmente, há uma que é mais preponderante do que a outra. Eu há pouco dei Churchill como um exemplo do líder raposa, não é? E era, sem dúvida, uma raposa em muitos aspectos. Mas Churchill é o homem que mandou fazer o chamado carpet bombing, portanto, o bombardeamento das cidades alemãs, ainda para mais num momento, não devemos esquecer, em que a Alemanha já estava derrotada na prática. Portanto, e o carpet bombing das cidades alemãs é equivalente, ou Tóquio, por exemplo, é equivalente à bomba atómica, não é? Como em Hiroshima ou Nagasaki. Portanto, cuidado com o leão também. Não é? Portanto, lá está, nos diferentes líderes há diferentes combinatórias destes três aspectos. Realmente há, se calhar, menos líderes que são respeitados apenas pela sua personalidade moral e pela sua inteligência, mas há alguns, aliás, tanto em termos políticos como em termos empresariais, corporativos, não é? Que não precisam de mais nada do que isso. E depois há outros que precisam também, às vezes, de, digamos, sobretudo usar a astúcia, ou às vezes de se fazerem temer. Não é? Portanto, se calhar existe um pouco de cada um destes aspectos, mas em diferentes doses, em todos os grandes líderes. Segundo estes autores, acha que estas três tipologias de líderes nascem com as pessoas ou de alguma forma eles referem que podem ser construídas ao longo da sua vida estas diferentes? Não, essa é uma questão interessante, não é? Maquiavel muitas vezes parece pensar, não é, que há qualquer coisa que quase que nasce com as pessoas, que corresponde, se calhar, àquilo que as pessoas às vezes também chamam carisma próprio de alguns líderes, sobretudo. E dá alguns casos que ele fala, por exemplo, num outro escrito que não tem nada a ver com o príncipe, ele conta a história de um senhor chamado Castruccio Castracani, que foi um bebé abandonado na cidade de Lucca, que é uma cidade que fica perto de Florença. Foi um bebé abandonado, descoberto por uma família no seu quintal. Não sabia de onde é que ele veio. Portanto, aquele homem que, digamos, saiu do nada e que não era nada, na realidade, tornou-se o senhor de Lucca. À custa, neste caso, era leão. Castracani significa castra-cães. Era um homem violento. Não é? O Castruccio, portanto, era uma personagem... Mas, digamos, ele saiu do nada. Havia algo nele que parece que o levou a, digamos, a essa liderança, não é? A chegar a essa liderança. Mas, portanto, pode haver algo aí de, digamos, inato. Mas, por outro lado, grande parte do trabalho de Maquiavel consiste, ao fim e ao cabo, em fazer uma espécie de ciência da liderança política. Quer dizer, ele quer mostrar aos príncipes, dizer que há determinadas regras que outros já puseram em prática e que se podem seguir e levar ao sucesso. Não é? E, portanto, nesse aspecto também se pode aprender. Não é? Pode haver algum elemento inato, mas também se pode aprender. Portanto, pode haver também aqui uma ciência da liderança política e é isso que ele consagra o seu labor, não é? Depois de ter deixado a vida política ativa, é encontrar, enfim, quais são os mecanismos que garantem o sucesso. E isso aí, digamos, qualquer um pode seguir, não é? E posso-vos garantir, até porque alguns já me disseram que há muitos líderes políticos, inclusive em Portugal, que têm isto na mesinha de cabeceira. Mas têm na mesinha de cabeceira, mesmo, não é? E não só políticos, também empresariais. Estou-me a lembrar de um em particular. E portanto, também se pode aprender.
Pode-se aprender. E eu creio que Thomas More acentuaria mais este aspecto do aprender, não é? Porque Thomas More acha que realmente, porque aqui tem uma dimensão mais sapiencial, não é? No caso de Thomas More, cada um pode fazer uma espécie de conversão da sua alma, não é? Para se tornar melhor e também para ser melhor líder e, portanto, há aí também essa capacidade para aprender. Portanto, resumindo e concluindo, pode haver algumas características inatas, mas a aprendizagem é importante. E há uma ciência da liderança e pode-se estudá-la. Juntando aqui um bocadinho as duas questões, gostaria de perguntar o seguinte: em primeiro, não havendo vários tipos de liderança, como falou, e significadas em termos de alguns animais, simbolicamente, Sim. se porventura não havendo uma fórmula mágica, ou tendo alguns deles um bocadinho de cada, também como respondeu, se aquilo que prevalece mais, por vezes, não é circunstancial, Sim. ou seja, depende da era, depende É do verdade. tempo que vivemos, É verdade. que a comunidade, mais no mundo democrático, se elege um bocadinho mais uma vertente de liderança do que outra. Uhum. E hoje em dia vemos muitos líderes a caírem, alguns acham que realmente, aliás, cada vez mais, os mais amados e odiados ao mesmo tempo. Sim. E por outro lado, se porventura, muitas vezes não há uma quarta via, digamos assim, que é a liderança obscura. Uhum. Chamaria aquilo que muitas vezes se ouve falar dos peixes de águas profundas. Uhum. Uhum. E que muitas vezes estão por trás mesmo daquilo que são as lideranças visíveis que se podem construir ou serem um bocadinho mais inato, mas que acabam por ser, digamos, algumas marionetes perante outros. Uhum. 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 É um bocadinho estas duas questões. Sim, sim. Portanto, sem dúvida que não é, podem existem, porque quando fala de peixe de águas profundas, significa as lideranças que não se veem, não é? Que não são visíveis, é isso? Sim. E sem dúvida que isso pode acontecer. E estes autores estão muito centrados naquilo que é visível, não é? Naquilo que é visível, naquilo que é mostrado. Não fazem essa análise que seria uma análise mais... Sim, aqui era um experiencialismo, mas a análise que está a propor é um bocadinho mais sociológica e mais de aprofundamento, de ver o que está por trás, não é, em termos destas lideranças. E aqui eles estão mais dentro daquele regime de que o que se vê é e o que não se vê não é. Portanto, é das lideranças construídas, que na altura eram construídas com cuidado e com uma coreografia, e que hoje ainda são mais através do marketing político, não é? Digamos, hoje em dia tudo é pensado ao pormenor dentro dessa visualização da liderança, não é? Mas é certo que pode haver depois outras lideranças escondidas e outros personagens que não são tão visíveis, não é? E que são certamente igualmente importantes, não é? Thomas More fala muito disso quando fala da corte, não é? Da corte de Inglaterra. Os personagens que circulam em torno da corte, que não são os líderes reconhecidos e que na realidade são personagens que estão ali apenas para defender os seus próprios interesses, não é? E que existem e que são retratados, sobretudo na primeira parte da Utopia, não é? Maquiavel acentua muito, digamos, a figura do príncipe, daquele que é realmente visível. Mas a sua primeira questão tinha a ver com... A primeira questão tinha a ver, eventualmente, se, digamos, com uma perspectiva ou um pilar do tipo de liderança, dos tipos de liderança que descreveu, se não são circunstanciais. Exatamente. Alturas em que Exatamente. puxa mais pelo outro, Sem dúvida. Isso é muito enfatizado especialmente por Maquiavel. Quer dizer, Maquiavel claramente acha que a ciência da liderança não pode ser vista como uma formulação de leis gerais, como se fosse uma espécie de física da liderança. Não pode ser. A ciência da liderança é muito casuística.
É caso a caso, não é? Tem que se conhecer cada circunstância histórica, cada momento histórico. Em cada momento histórico, em cada contexto social, é que se pode ver realmente qual destes tipos de liderança, ou eventualmente algum outro tipo de liderança, funciona melhor. Portanto, isso é interessante nestes autores, e particularmente em Maquiavel, é não fazer da liderança uma espécie de receituário, não é? Porque às vezes, mesmo nos tempos correntes, nós vemos, inclusive, certos livros que aparecem a dizer tenho aqui o segredo como ser líder em 10 mandamentos. E uma pessoa pergunta-se, mas se este homem que escreveu este livro sabe qual é o segredo, porque é que não é o grande líder da sua área, não é? E, de certa forma, Maquiavel chama a atenção para isso. Quer dizer, há nesta aprendizagem da liderança, há uma casuística, é caso a caso, e há um apelo, digamos, à capacidade de cada líder ou aspirante a líder para interpretar o particular daquele momento e ser capaz de compreender como agir melhor naquele momento, qual é a estratégia, qual o tipo de liderança naquele momento e qual o tipo de estratégia mais adequado. Portanto, também não devemos fazer do estudo da liderança, ou da ciência da liderança, uma espécie de física possível de resumir num conjunto de fórmulas infalíveis e aplicáveis em qualquer circunstância, porque isso provavelmente não vai funcionar. Sim. Sim. Claro. Exato. 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 E depois transformou-se mais numa raposa da segunda, porque não tinha hipótese de sujeitar-se a uma situação dessa. Claro, claro. E depois, quer dizer, há aqui uma coisa que Maquiavel, eu referi isso há bocado muito de chofre, muito de raspão, Maquiavel não deixa de dizer que há aqui uma influência daquilo que é fortuito. Quer dizer, por exemplo, Churchill teve muito conhecimento do processo que estava a ser seguido na Alemanha de armamento através de informação secreta, que lhe foi transmitida de uma forma informal, que podia não ter sido transmitida, não é? Por uma pessoa que pertencia aos serviços secretos e que depois, aliás, se suicidou porque achava que não devia ter transmitido essa informação nem ao Winston Churchill. E, portanto, há sempre elementos da fortuna, não é? Como diz o Maquiavel, da fortuna, que podem às vezes ajudar um líder, outras vezes derrotá-lo, não é? Há golpes de boa fortuna ou de má fortuna que, independentemente do facto do líder ser um bom líder e ter percebido naquele momento qual é o tipo de liderança que deve seguir, etc., que as coisas podem ainda assim não resultar, porque os ventos da fortuna podem ser muito adversos em determinadas circunstâncias, não é? E nós vemos que, às vezes, o rumo da história muda rapidamente porque se perdeu uma batalha. Então, tudo parece mudar rapidamente por causa de um único evento, e aquilo que parecia estar a correr de acordo com o previsto pelo líder acaba por mudar radicalmente por um evento que não se estava à espera. Só uma questão de curiosidade, não ter mencionado, ainda agora falarmos em batalha, falando que alguns líderes para não dizer cabeceira Maquiavel, o Arte da Guerra, por exemplo, sim, que é outra obra de Maquiavel. Sim, outra corrente, digamos assim, um bocadinho diferente, mas que acaba por também dar um bocadinho aquilo que pode ser uma lógica de pensamento de liderança. Sem dúvida. A obra... Os líderes, com certeza, também terão na linha cabeceira. Sim, a Arte da Guerra. Sim, mas está a falar, porque há um livro de Maquiavel sobre a arte da guerra, mas cara está a falar do chinês, não é? Sun Tzu, exatamente, é outra podia ter ido por aí também há, obviamente, uma reflexão sobre liderança, sem dúvida. Propositadamente, por exemplo, porque quis-me centrar simplesmente aqui numa época histórica. Estes dois pensadores são da mesma época histórica, eu achei interessante, e é uma época curiosa para nós.
e achei interessante centrar-me nisto, mas podia realmente ir a outros. Eu venho mais uma curiosidade, um comentário, que é a questão da liderança no feminino. E um parênteses muito rápido, do ano passado foi altamente criticado por não ter nenhum palestrante convidado. Sim. E se pensar, por exemplo, na Margaret Thatcher ou na chanceler alemã, eu vejo nelas características masculinas. Sim. Nomeadamente no vestido. Sim. Então a chanceler vai. Se comentar esta questão da liderança. Realmente, tal como ela é apresentada aqui por estes autores, mas também estes estão a escrever numa época patriarcal, não é? Realmente a liderança aparece aqui muito no masculino, é verdade, a liderança aparece aqui muito no masculino. Talvez por isso nós, também porque vivemos numa sociedade patriarcal em geral, associamos a liderança ao masculino, não é? Mas, enfim, essa é uma questão muito, muito debatida pelas correntes feministas e tudo, não é? De saberem se as lideranças femininas realmente têm algo de especial simplesmente pelo facto de serem femininas. Se há uma forma, digamos, feminista de liderar, não é? É claro que aquilo que citou são um bocadinho contra-exemplos, porque as pessoas dizem a liderança de Margaret Thatcher não parecia uma liderança especialmente feminina, quer dizer, podia ser aquilo que ela fazia, podia ser, não é, de Iron Lady, não é? Não é particularmente feminina. Já de Merkel, se calhar tem um bocadinho de feminino, não é? Na Alemanha, Merkel é chamada a mãe, não é? Die Mutter, não é? É a mãezinha, não é? É a mãe, portanto tem um aspecto maternal. E aí pode ter alguma coisa de apaziguador, não é? Pode ter alguma coisa de apaziguador, portanto algo mais que não aparece nas lideranças masculinas, não é? Mas realmente nestes autores essa reflexão ainda não está, portanto aqui numa sociedade muito patriarcal e não sei, quer dizer, é uma questão em aberto, não é? Saber realmente se há um perfil especificamente feminino ou mesmo, digamos, feminista de liderança, ou se ao fim e ao cabo existe apenas a liderança, que não é nem masculina nem feminina e que tem determinadas características, não é? Agora, claro, como a maior parte das sociedades ao longo do tempo são sociedades patriarcais, realmente são os homens que aparecem mais nas figuras de liderança e, como sabem, mesmo hoje em dia, tanto em termos políticos como em termos empresariais, apesar das mulheres estarem cada vez mais presentes, por exemplo, ao nível da universidade, ainda são minoria precisamente nos lugares de liderança, não é? Tanto ao nível corporativo, das administrações, como ao nível político. Reparem, é precisamente por causa das mulheres ainda serem minoria ao nível político que foi feita a chamada Lei da Paridade, que obriga aos partidos, quando fazem uma lista para concorrer a qualquer eleição, por cada 2 homens tem que pôr uma mulher, que na realidade não é paridade, porque devia ser mulher-homem, mulher-homem. Garante apenas que 33% dos candidatos são mulheres. Esta é a Lei da Paridade, é uma lei muito simples. Tem... Se deixar de referir uma coisa, se me permite. Sim. Pronto, porque eu acho que é uma grande. A mulher deve ter uma grande capacidade de liderança, no sentido em que pessoas como a Margaret Thatcher, que têm que liderar e gerir a família versus profissão versus. E por isso, isto, penso-se, não é uma liderança, esta capacidade e esta dualidade, ou às vezes mais do que dualidade, que as mulheres têm de ter que gerir várias coisas ao mesmo tempo para não deixarem de ser mulheres. E por isso, se calhar, esta é uma característica. Mas eu queria fazer uma pergunta, este foi só um comentário. Em relação à coruja, sim. A característica que a define, segundo o autor, que não é lógico, é a sabedoria. Mas o exemplo que refere, não só o autor, como também o exemplo que refere a seguir de Gandhi, reporta mais para uma característica de espírito de missão, sacrifício e reconhecimento por esse espírito de missão e sacrifício, e não tanto a sabedoria, porque tanto o leão e a raposa também têm que a ter. Sim.
E a minha pergunta é esta: não será mais o espírito de missão e depois o espírito de sacrifício que leva ao reconhecimento, ou é mesmo a sabedoria? Mas é sabedoria num sentido que sabedoria é mais do que conhecimento. É sabedoria como sendo um conhecimento com dimensão moral. É esta a ideia. Sabedoria como um conhecimento com dimensão moral. Ou seja, é uma ideia de estatuto moral especial, não é? Que é realmente alguma coisa que, digamos, a pessoa ser reconhecida como sendo uma pessoa incorruptível, por exemplo, não é? Incorruptível, acima de toda a suspeita, é algo que tem um grande valor para a liderança, não é? Aliás, se pensarem em líderes do nosso tempo, até em Portugal, não é? Que perdem imenso, começam a perder a sua capacidade de liderança quando se descobre, por exemplo, que compraram a licenciatura. Não é? Quer dizer, que caíram moralmente. Mesmo sem ter caído como raposo, ou mesmo sem ter caído como leão, perderam porque deixaram de ser respeitados, digamos, na sua liderança moral. Isso acabou. E, aliás, a partir do momento em que isso acabou, em que há como uma espécie de hierarquia, não é? A partir do momento em que ficam impossibilidades de ter liderança moral, de liderar pelo exemplo moral, portanto, que é a tal sabedoria, mas também uma ação moral, ou de acordo com aquilo que nós usualmente chamamos moral e respeitamos, etc. A partir do momento em que perdem isso, depois resta-lhes, digamos, refugiar-se ou na astúcia da raposa, ou na força, em última instância, na força do leão. Não é? Porque já perderam completamente aquele estatuto. Não é? Quando se perde o estatuto da referência moral, já não é recuperável. Não é recuperável. Mas muitos líderes procuram tê-los, aparecer como pessoas que estão acima de toda a suspeita, que são incorruptíveis e que baseiam muito a sua liderança nisso. Mas quando a perdem, é definitivo. Já não a conseguem recuperar. Uma questão que é: como é que um líder pode lidar com outro líder? Em vez de se colocar um líder perante uma situação, uma sociedade, como é que um líder pode reconhecer ou estudar características em outro líder para perceber se pode existir ali um conflito ou uma aliança, por exemplo? Sim. Porque um líder leão, acho eu, dificilmente vai reconhecer sabedoria num líder coruja, porque ele próprio também acha que é tão, não é? Sim. Como é que eles podem estudar? De certa forma, Maquiavel, ao escrever, sobretudo Maquiavel, ao escrever este livro, também está a pensar nisso, não é? Na capacidade que um líder pode ter para tentar perceber o outro, perceber o que é que o outro é e adaptar-se àquilo que o outro é. Não é? É claro que isso depois depende as combinatórias podem resultar ou podem não resultar, não é? Como aquele jogo da tesoura, da pedra, e quer dizer, há combinatórias que não resultam. Há digamos, uma coruja provavelmente sabe muito bem que se for associar a um leão pode estar perdido, não é? E portanto, terá muito cuidado com isso, não é? Mas, precisamente, este conhecimento de estilos de liderança e formas de atuar deve permitir a cada líder tentar também compreender o outro. Ao examinar os factos, quer dizer, como é que, não é imaginar o que é que o outro diz de si mesmo. Foi assim que eu comecei. Não é o que o outro diz de si mesmo. O que é que o outro fez? Vamos lá ver. O líder pode chegar aqui e dizer: eu sou uma pessoa eu digo sempre a verdade. Eu sou, para mim, a compaixão, para mim o mais importante são as pessoas. É o que dizem os líderes políticos. Não queremos saber disso. Nós queremos ver o que é que aquele senhor fez. Por onde é que ele andou? Quais são os factos? O que é que ele fez? Como é que ele chegou à posição que chegou? Foi através da generosidade e da verdade ou foi por outros meios? E só assim é que nós o conhecemos, não é? E, portanto, isso é muito importante, tentar compreender qual é o estilo de liderança do outro, mas baseados nos factos e não na reconstrução dos factos que cada pessoa faz sobre si própria e sobre a sua história pessoal, ou corporativa. Efetivamente, também, de alguma forma, sem entrar na liderança também política, reconhecida a liderança
do ponto de vista social, também moral, inspirado na questão da coruja. Sim. E agora, para falar um bocadinho nisso, aquelas pessoas que naturalmente surgem como líderes da sociedade, mas como uma referência, como uma inspiração, não é? Exato. Isso, de alguma forma, é tal questão que pode haver algum inato, ou é mesmo assim algo que se constrói? Pois, enfim, portanto, já, como dissemos anteriormente, pelo menos de acordo com estes autores, é algo que se pode aprender também, não é? Maquiavel podia dizer que pode ter algum elemento inato, mas é sobretudo algo que se constrói, não é? E lá está, e constrói-se por aquilo que se conhece e constrói-se também na própria experiência, não é? Há pouco falou de Gandhi, um bocadinho como um líder político, mas também terá sido líder espiritual. Sim. Depois aqui ao falar também da questão das mulheres, em que a maior parte das vezes em que há uma liderança assumida e reconhecida também é assumida pelas mulheres, como falamos de Princesa Diana e outras, sem ser em termos de liderança política. Sim. Parece é que, falando em papéis um bocadinho diferentes, sem ser... Claro, aí há outras formas, quer dizer, nestas figuras que nós vimos, estamos centrados em liderança política, não é? Porque é disso que estes autores tratam. Mas é claro que há aspectos aqui que se podem concluir ou se podem retirar para outras áreas de liderança, como a liderança corporativa. Por exemplo, se forem aqui à nossa biblioteca, encontram lá um livro muito antigo, intitulado, está traduzido em brasileiro, Maquiavel e a Gerência de Empresas. Portanto, Maquiavel e a Gestão de Empresas, que é mesmo uma aplicação do pensamento de Maquiavel à gestão de empresas. Portanto, podemos pensar nessa área, podemos pensar em áreas de liderança social, que não têm nem a ver com o mundo político, nem com o mundo corporativo. Portanto, aí, se calhar, depois há outras formas também e outras modalidades. Há aspectos que são comuns aos diferentes tipos de liderança, não é? Provavelmente, que também... Mas aceita que os campos se misturem, ou seja, que haja certas lideranças, certas pessoas que assumindo ainda uma liderança numa área, depois possa assumir uma liderança política? Bem, mesmo no corporativo, social, religioso... Bem, aqui não estou a colocar nesse lugar de dizer se aceito ou não aceito. Sim, teria que ver caso a caso. Agora, que na prática isso acontece, com certeza, o que mostra, de certa forma, que há uma certa aprendizagem da liderança pela experiência, que é, se a pessoa tiver o talento suficiente, possível de transpor para outras áreas, para além daquela em que a própria liderança foi aprendida ou experimentada, não é? E, portanto, eu julgo que isso acontece. Uma vez que analisou o perfil do Thomas More e o associou a uma coruja, sim, considerando o papel da mulher na sociedade atual, teria algum animal, algum perfil que tivesse... Lá está, isso é o perfil... É o perfil, não é, bíblico, não é o perfil bíblico. Não sou capaz de dizer isso, porque não sou capaz de associar um animal. Se calhar, quer dizer, talvez porque eu próprio resisto um bocadinho à ideia que aparece em determinadas correntes feministas de que há uma liderança, de que as mulheres têm um tipo específico de liderança por serem mulheres. Eu sou mais da escola de achar que a liderança é a liderança e pode ser feita no masculino ou pode ser feita no feminino, e as mulheres também podem ser as várias coisas. Podem ser raposa, podem ser leão, podem... Se calhar é mais difícil... Mas pensa em Margaret Thatcher. Pensa em Margaret Thatcher, uma mulher que não hesitou. No momento em que estava em declínio o seu poder, encontrou uma forma de reforçar o seu poder, que foi fazer uma guerra nas Malvinas, e a partir desse momento reganhou o seu protagonismo político, que estava a perder naquele momento. Não é? Foi um verdadeiro golpe de leão. E, portanto, talvez nós não associemos tanto isso
à mulher, mas se calhar isso também é preconceito nosso, sermos demasiado machistas e achar que as mulheres também não podem ter uma liderança de leão. Se calhar às vezes também podem ter, embora não seja tão comum. Diga. Só aqui. Em relação ao que disse, que na maior parte das vezes a liderança da coruja não é mais comum, que se vê como identificativa, maioritária de um indivíduo, mas de facto todos têm que a ter, porque agora em Hollywood tem havido sucessivos escândalos de assédio sexual e todos eles, que eram grandes líderes da indústria, foram por aí abaixo. Pois, simplesmente claro. por perder essa característica que até nem era associada a nenhum deles. Não. Mas têm todos que a ter, porque Pois. é uma coisa... É o, digamos, o deixarem de ser respeitados e isso depois não se recupera, não é? E então, ou caem totalmente como líderes, ou então têm que ficar apenas no jogo de xadrez ou na força do leão, se a tiverem, não é? Se a tiverem. Mas o que entendi relativamente à questão da coruja é na questão moral, reflete muito aquilo que é a questão da integridade moral da sua própria pessoa. Sim, ou seja, pode não ser uma questão moral que é vista por todos. Uhum. É uma questão que tem a ver com a sua forma própria de ser enquanto líder. Sim. Pode ser posta em causa a partir do momento que é afetar a sua integridade. Mas a sua eficácia em termos de liderança depende de ser perceptível. Ser perceptível pelos outros. Se ela não for perceptível, se for invisível, não tem eficácia em termos de liderança. E mesmo porque a esse respeito, há vários líderes que de alguma forma podem ter caído, mesmo achando isso, mas do seu ponto de vista em que achavam todos que eram corujas, não é? Em que a partir do momento que sentem que sejam fragilizados ou sejam afetados, podem cair ainda por essa via. Claro, sem dúvida.